Então, o exemplo 4 diz o seguinte: a fotografia feita sob efeito da luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência, θp, do θ polarizado, o ângulo da luz polarizado, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração, R, estão em conformidade com a lei de Snell. Vou tirar os dados da informação. Ele dá que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Segundo a informação que ele coloca para nós, seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Pode deixar isso na tela para a gente ainda. Ele coloca como informação cosseno de 60,5, que é o seno de 30. E o nosso seno de 60 igual ao cosseno de 30, ele coloca como sendo raiz de 3 sobre 2. Tem mais informações para tirar. Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração de 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Bom, vamos ter que montar o desenho. Então, vamos montar o desenho. Eu tenho a minha superfície de separação. Pode cortar para nós aqui agora. Vou montar o desenho. Tenho a minha superfície de separação. Tenho um ângulo de incidência. Tenho a minha reta normal, então o raio bate aqui. Temos a nossa retinha normal. Uma parte desse camarada, ele vem para cá, com um chamado θr, ângulo refratado, certo? E diz que o ângulo refratado com esse camarada aqui faz um ângulo reto, certo? E aqui eu tenho o meu ângulo de polarização, chamado θp, que também é igual a esse ângulo que está do outro lado, que é chamado de θp. Ele coloca uma informação e diz que o θ do ângulo refratado é igual a 30 graus. E aí a gente precisa brincar um pouquinho de matemática. A gente precisa brincar de trigonometria para resolver isso aqui. Ó. Vamos lá. Qual é o ângulo que existe nessa reta normal? Aqui, ó, se eu pegar tudo isso, ele existe um ângulo de 60 graus. Vamos fazer um esqueminha para cá. Ó. Só para a gente conseguir retirar essa informação. Então, daqui até aqui, ele está fechando 180 graus, certo? Ele está me dando que uma parte disso daqui corresponde a 30 graus, ok? Está dizendo que esses dois aqui corresponde a 90 graus. Então aqui eu já tenho 30 mais 90, eu já tenho 120. Se eu tenho que fechar 180 nesse espaço todo, essa parte de cima tem que estar valendo 60 graus. Então foi essa a informação que ele deu para a gente, que se aqui vale 30 e esses dois valem 90, para fechar o 180 que existe aqui, ó, 30 mais 90, 120, tem que ser 60. Então ele está te dando o θp, que é o ângulo polarizado, só que está dando ele escondido essa informação. Então o θp ele queria que você descobrisse. θp é igual a 60 graus. Então se esse é 60, esse aqui também é 60. Ele está dizendo que os dois são θp. Então, θr, 30 graus, θp sendo 60 graus, ok? 30 graus, 60 graus, está aqui. Então, como que eu vou resolver isso daqui? Se ele pede o índice de refração do outro meio, do meu chamado meio 2, para que esse ângulo seja, para que eu encontre, que essa luz aí seja polarizada. Então, aqui vamos chamar de meio 2. E de novo, aqui em cima a gente vai chamar de meio 1. Então, eu tenho meio 2 e tenho meio 1. Cara, a lei de Snell salva a nossa vida. N1 seno 1 é igual a N2 seno 2. Ok? Quem é N1? Ele colocou a informação para nós também.
Não está aqui anotada, mas ele disse que o N1 era igual a 1. Então, o meio 1 vale 1, o índice de refração. Qual é o seno 1 que me interessa? É o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual ao N2 que eu quero descobrir, vezes o seno 2. Quem é o seno 2? O seno 2 é o refratado, 30 graus. Seno de 30 ele deu, diz que o seno de 30 é igual a meio. Então, vezes 1 sobre 2. Então, para resolver isso daqui, 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é o próprio raiz de 3 sobre 2. Esse camarada está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Esse 1 está multiplicando, passa dividindo. É igual ao N2. Então, de novo, olha que maravilha, as coisas sendo feitas para darem certo. 2 e 2, a razão entre eles é 1. Então, raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, dividido por 1 é a própria raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual ao índice de refração 2. Eu omiti as alternativas para não ficar muito grande, mas ele tinha alternativas para você escolher, e uma delas era raiz de 3 para a gente estar resolvendo. Tudo bem, gente? Então, esse era um exercício mais complexo, porque a gente tinha que pensar bastante nele, certo? Eu tinha que pensar um pouquinho para conseguir resolver esse cara.